Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é homofóbico? Quantos homofóbicos tem aqui? Levanta a mão. Ninguém levanta, né? Mas você é homofóbico? Não? Bom, talvez você seja heterofóbico. 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 Não importa. Tá, se você não tem nenhuma fobia com gênero, qual é a sua fobia discriminatória? Por que você tem? Você talvez tenha burrice-fobia. Não tolera os burros, porque você é inteligente demais. Talvez, e aqui deve ter bastante assim, evangélico-fóbico. Você tem a evangélico-fobia? Eu encontrei um rapaz essa semana que disse: eu sou evangélico-fóbico. O evangélico vem com bobeira, eu dou um bloco imediatamente. Não suporto a religiosidade. Mas não dá para entender o cara que diz que não é religioso e não suporta a religiosidade do outro. Qual é a tua fobia? Contra alguém? Contra algum grupo? Porque infelizmente muitas vezes nós que combatemos a discriminação, discriminamos aqueles que discriminam. Sofremos a discriminação e atacamos, odiamos, rejeitamos, gritamos contra os que me discriminam. E ainda que a gente tenha uma vida curta, não faltará nenhuma oportunidade para que nós sejamos discriminados, porque em algum momento nós seremos minoria. Eu era uma minoria na minha sala de aula, eu era o único dentuço. Rapaz, como eu fui discriminado pelo meu dente para fora. Hoje, graças a Deus, está resolvido. Mas na época não. E era bem comum alguém fazer bullying, né? O dentuço. Mas tinha algo pior do que ser dentuço. Eu fazia parte de uma outra minoria. Era uma minoria que talvez alguns aqui façam parte dela, né? Eu mijava na cama. Aquilo era um terror. E meu irmão mais novo, que era o que brincava comigo na rua, sabia usar muito bem o poder do mijão. Bastava ele olhar para mim que eu já sabia que se eu fizesse alguma coisa ele falaria para todo mundo: Adailton mija na cama. Uma vez eu fui para Minas e viajar com todos os anos para a casa dos parentes era um terror, porque tinha que dormir na casa dos amigos, dos primos, e eu fazia xixi na cama. Rapaz, eu ia no banheiro 1000 vezes, era como se fosse uma mangueira que eu tentava um pano com água que eu torcia. Se desse para torcer o pinto, eu torcia para sair a última gota, mas não resolvia, né? A cama ia ser molhada. E na casa de uma tia tinha tramela. Vamos ver quem sabe o que é tramela aqui. Vocês sabem o que é tramela, né? Esse é dos antigos. Tramela, você não sabe o que é tramela, né? Tramela é um negócio de madeira que fecha a porta, né? Só isso, você fecha a porta. E eu era pequeno, a tramela era alta e o banheiro era do lado de fora da casa. Meu Deus! E eu fiquei analisando como é que eu vou fazer para ir ao banheiro à noite, porque eu ia passar a noite acordado indo ao banheiro e tinha tramela, não tinha como ir ao banheiro, era alta. Aí dormindo no quarto com os meus primos, tudo escuro, uma pelumbrazinha, tinha um balaio. Adivinha se eu não me vi dentro do balaio a noite inteira? E na outra manhã eu fui ver o que tinha no balaio. Eram os calçados dos meus primos. E aí eu fui dormir na outra noite na casa da minha avó e me colocaram um colchonete no chão da cozinha, porque estava lotado de primos e tios, era Natal. Eu amanheci ensopado, literalmente. Mas
mas ensopado mesmo. E eu pensei, meu Deus, como é que eu mijei tanto assim? E eu estava com a cabeça coberta, já ouvindo o barulho dos meus tios levantando e pensando na minha vergonha. Todos os meus primos iam saber. Era um terror, era uma angústia tão grande. Olha, eu passei uns minutos de um medo gigante do bullying dos meus primos e da conversa das minhas tias por causa do meu colchão todo mijado. E eu fiquei lá pensando, o que eu vou fazer agora? Já levantaram as tias e eu estava lá coberto e maquinando o que eu ia fazer, porque não tinha o que fazer, minha roupa estava ensopada. E aí a minha tia chega perto do colchão e eu já estava antecipando a desgraça. Aí a minha tia fala assim, e eu tinha dormido perto do filtro d'água, o filtro ficava no alto. Ela grita assim, mamãe, você veio tomar água aqui à noite? Ela falou, fui. Mamãe, você deixou o filtro aberto. Eu pulei da cama e me molhou todinho. Graças a Deus que tinha o filtro aberto para misturar com o meu xixi. Ou seja, eu já fui minoria, nem que seja a minoria do mijão na cama. O fato é, em muitas circunstâncias, em muitos momentos da nossa vida, nós sofremos discriminação. Alguém, por alguma razão, vai nos acusar, vai nos apontar dedo, vai nos rejeitar, vai nos humilhar, vai trazer à tona coisas que nós não queremos que seja trazido à tona. Nós vamos ser deixados de lado, excluídos do grupo por alguma razão, seja apenas porque você é considerado pelo grupo um chato. Quantas vezes você já discriminou um chato? Ou pelo menos que você acha que é chato, e que você faz de tudo, vai arrumar um grupo para sair para um restaurante e tem que dar um jeito de fazer escondido daquele chato, para que o chato não saiba que vocês vão, para que ele não queira ir. Ora, nós já fizemos isso quantas vezes e com quantas pessoas? Portanto, ainda que existam grupos minoritários que sofram muito maior discriminação, e historicamente tenham sofrido violências por causa da cor, por causa da sexualidade, por causa da raça, ainda que existam esses grupos, é verdade que todos nós sofremos algum tipo de discriminação e que todos nós discriminamos. Todos nós discriminamos de alguma maneira. É só você começar a visitar os Facebooks de todo mundo e você vai ver o que existe de discriminação, onde nós com palavras atacamos, ofendemos, odiamos, rejeitamos, acusamos aqueles que pensam diferente de nós, simplesmente porque nós somos sábios aos nossos próprios olhos, e o outro aos nossos olhos estará errado se pensa diferente de mim, e nós não consideramos que ele também pensa estar com a razão, e que pensa o mesmo a respeito de nós. No final das contas, somos iguais a eles. O homossexual que sofre a discriminação, a homofobia, é exatamente igual o homofóbico, se ele também é heterofóbico, se ele também discrimina, rejeita aquele que o discrimina. Portanto, o que eu queria falar hoje aqui é o seguinte: qual é a sua reação quando você é discriminado? Qual é a sua reação? Porque eu acredito que para aquele que segue o Evangelho, não importa se você faz parte de um grupo minoritário que é discriminado, que é rejeitado, que é violentado emocionalmente, socialmente, politicamente, não importa. Para quem segue o Evangelho, não importa quais leis serão aprovadas ou rejeitadas em relação a qualquer grupo minoritário quanto à defesa, a preservação, a segurança deste grupo.
E eu não quero aqui entrar em hipótese alguma no mérito de questões políticas que estão sendo, e sociais que estão sendo discutidas no judiciário quanto a essa questão. Para mim só interessa aqui o que o Evangelho tem a ver com isso, porque o problema não está nos ataques sofridos, mas sim na sua reação, na minha reação aos ataques sofridos. A maneira como eu os enxergo, a maneira como eu os recebo, a maneira como eu os assimilo. Nós nos tornamos uma sociedade extremamente frágil. Hoje o que chamam de bullying, na minha época era só uma coisinha bobinha de criança. Tudo hoje é bullying. Olhou atravessado é bullying. Meu amigo, se vocês vivessem na época da minha escola infantil, primária e secundária, o negócio pegava. O bullying era uma coisa que simplesmente não se conhecia em termos de sofri bullying, fui maltratado, fui rejeitado. As pessoas estão com um negócio muito fino. A gente precisa endurecer essa casca aqui. Isso não dá razão a ninguém que pratica o bullying. Isso não dá razão a ninguém que pratica a discriminação. Ninguém deve sofrer bullying, ninguém deve ser discriminado. Mas o que eu quero dizer aqui é o que é que você faz quando você é discriminado, quando você é rejeitado, quando você sofre violência emocional, violência pública, social, quando você sofre qualquer tipo de ataque, seja ele moral ou até mesmo físico. O que o Evangelho fala sobre isso? E a questão é, o que o Evangelho fala sobre isso? E como é que você e eu vamos nos preparar para obedecermos ao Evangelho? Essa é a questão hoje aqui. O que o Evangelho fala e como é que você e eu vamos nos preparar para seguir o Evangelho? Jesus diz o seguinte em Mateus capítulo 5: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Alguém te odeia, odeie. Alguém te maltrata, maltrate. Alguém te discrimina, discrimine. Alguém te faz mal, faça o mal a ele. Alguém tem ideias, opiniões loucas, absurdas, malucas, mate-o com as tuas palavras, com a tua voz, com o teu coração, com a tua mente. Olho por olho e dente por dente. Vocês ouviram o que foi dito, e é o mesmo que continua sendo dito até hoje. Vocês ouviram o que foi dito nos jornais essa semana, olho por olho e dente por dente. Vocês ouviram o que foi dito nos telejornais, olho por olho e dente por dente. Vocês viram o que foi dito, escrito, divulgado em todas as mídias sociais, em todo o país, em todo o mundo, olho por olho e dente por dente, porque esta é a regra hoje. É a regra de sempre do ser humano. É a regra da humanidade. Não levar desaforo para casa. Não sofrer calado. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Não resistam ao perverso. Meu Deus do céu, quando é que nós vamos praticar isso? Não resistir àquele que pratica perversidades contra você, que você não lhe faça resistência. O que é que Jesus está dizendo? Que é para você ser um santo de barata, um saco de pancadas. Jesus está dizendo para que você seja um cara molenga, sem palavra, sem força, sem capacidade de resistir, de atacar, de mostrar quem você é e de colocar o outro no lugar dele. É muito pelo contrário.
O que Jesus está nos dando aqui é algo, e a única coisa que de fato tem o poder de transformar a existência, ainda que não transforme a existência do outro, mas certamente transformará a tua. Isso que Jesus está dizendo aqui, dará a você o poder de dormir em paz, ainda que o mundo caia sobre a sua cabeça. Isso que Jesus está ensinando permitirá que você viva em paz, mesmo que todo mundo esteja falando mal de você, mesmo que todos estejam contra você, mesmo que você seja a minoria da minoria, mesmo que tudo e todos estejam contra você, uma vez que você não ofereça resistência, você acaba com a força do outro contra você. Ele diz aqui: se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é a dificuldade de entender isso que Jesus está falando? O que há para ser entendido aqui? O que há para ser interpretado aqui? O que há para ser explicado aqui? Quem é que não entende isso? Se alguém lhe der uma bofetada, ofereça ao outro lado. Não tenha dificuldade nenhuma de entender isso aqui, gente. As palavras de Jesus são simples, claras e objetivas. E não há por que você ter dificuldade do entendimento. É muito fácil entender. A questão é: quantos de nós aqui praticam isso? Entender é fácil. O problema não é entender. O problema é praticar. E a questão é de que quando Jesus coloca esse exemplo extremo de uma bofetada, ele nos coloca diante da situação de que qualquer tipo de ofensa que nós venhamos a sofrer, não importa o tamanho dela, o tipo de ofensa, o tipo de discriminação, não importa qual seja, que você ofereça a outra face. Que você não ofereça resistência e diga: o que mais você tem a dizer? Quanto mais você quer bater, fique à vontade. Quanto mais você quer rir da minha cara, pois fique à vontade para rir. Quanto mais você quer fazer chacota, continue fazendo. Quanto mais você quer falar de mim pelas costas, continue falando. Quanto mais você vai me ofender, pois continue ofendendo, não tem problema. Ofenda sem problema, você pode me ofender, você tem liberdade de me ofender, e eu não me importo que você me ofenda. Você vai continuar fazendo fofoca de mim? Ok, continue fazendo fofoca de mim, não tem problema você fazer fofoca de mim. Você está me roubando, você quer continuar me roubando? Ok, tudo bem, continue me roubando. O que você quer? Você quer que eu já transfira todo o meu dinheiro da minha conta para você? É isso que você está querendo? Não, né? Claro que não, né? Fazer isso é a coisa mais libertadora que alguém pode fazer. E nós temos muitas oportunidades de fazer, mas nós preferimos brigar na justiça. Nós preferimos fazer um cabo de guerra para ver quem tem mais força para ganhar. Nós preferimos o olho por olho e o dente por dente. Nós preferimos atacar quem nos ataca. Alguém falou mal da gente, nós vamos dar um jeito de nos justificarmos e falar mal do outro que falou mal da gente. Se você ouve alguém falando a respeito de um outro com elogios, mas você sabe
dos podres daquela pessoa, por que você vai deixar a pessoa feliz em falar bem daquele outro, se você sabe tanta coisa ruim sobre ele, e aí você aproveita? É que você não sabe. Você não sabe de tudo que eu sei a respeito dele? Você está enganado. Por que nós temos prazer em destruir a reputação alheia? E não deixemos que o outro, que tem uma visão simples, sincera, por razões próprias, pessoais, continue tendo aquela visão tranquila, pacífica, boa daquela pessoa que mal nenhum lhe fará. Apenas nós temos o prazer. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós não tenhamos nenhum tipo de problema com nada que façam contra nós, não importa o que seja. Que a gente exerça o direito que nós temos sem nenhum tipo de violência, de resistência, mas simplesmente, se tiverem que fazer mal a nós, que façam, e eu não vou oferecer nenhuma resistência. Olhem para Jesus, foi isso que ele fez diante dos seus acusadores. O que foi que ele fez? Ele calou-se diante dos seus tosquiadores, disse o profeta Isaías. Ele não abriu a sua boca. Essa é a lição para nós, que diante das ofensas não abramos a boca, diante daqueles que nos preparam para o matadouro. Isso que significa diante dos seus tosquiadores. Enquanto estava sendo levado para o matadouro, ele, como ovelha muda, não abriu a boca, e ele nos deixou um exemplo para que nós sigamos os seus passos. É isso que diz Pedro. Ele, quando era humilhado, ele não humilhava. Quando ele era maltratado, ele não revidava com ultrajes. Ele não maltratava. Antes, ele entregava tudo àquele que julga retamente. Esse é o modelo para nós. Esta é a lição para nós, por mais terrível que ela seja. Aí você diz assim: tu é muito doido de achar que realmente um cara querendo me roubar, eu vou dizer, por que você vai levar só o relógio? Leva também o celular. Nunca que eu vou fazer isso. É porque nós não acreditamos que a gente recebe mais em dobro de celulares e de relógios. A gente não acredita em nada disso. A gente acredita na nossa força do revide, na nossa capacidade de esconder e de nos sobrepormos àquele que nos pisa, de eu conseguir, num golpe de MMA, sair do chão e colocá-lo, o inimigo, no chão. A gente acha que a gente pode imobilizá-lo, e se nós conseguirmos usar as nossas técnicas. Quantas vezes você já maquinou uma maneira de se livrar do mal feito? Quantas vezes você já planejou como é que você iria se livrar de alguém que estava lhe causando algum embaraço? De como você iria se explicar ou diminuir o outro? Quantas vezes você já fez isso com a esposa, com o marido, com o ex, com a ex, com o pai, com a mãe, com o colega de trabalho que você pretende tomar o lugar dele, com alguém que tenta tomar o teu lugar? Nenhum de nós consegue fazer as coisas sem guardar ódio no coração, amargura e tentativa de vencermos o outro pela força, nem que seja do argumento. E não acreditamos que Deus fará diferente. Eu já tive oportunidades de praticar essa palavra de Jesus, e na maioria das vezes eu não pratiquei. Mas nas vezes em que eu pratiquei,
e em vezes em que a prática dela significava perda monetária gigantesca, eu saí ganhando muito mais em paz, em tranquilidade, em vida, em harmonia, em sono tranquilo. A paz do Espírito Santo, que excede a todo entendimento, guardará o teu coração. E não somente isso, Deus, em sua bondade e misericórdia, nos enche de muito mais bens do que todos aqueles que nós deixamos passar em obediência a essa palavra. Para concluir, eu queria ler com você palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12. Ele diz assim, versículo 14: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Essas aqui são palavras de Jesus também, repetidas por Paulo. Se alguém te amaldiçoar, não amaldiçoe, abençoe. Essa tem que ser a regra para nós. Qualquer um que nos amaldiçoar, que nós tenhamos palavras de bênção para essa pessoa e não de maldição. E essa palavra de bênção e não de maldição não é a palavra de bênção proferida somente diante de Deus, não. Não é aquilo, alguém te amaldiçoou, ore por ele, mas fale mal dele para todo mundo. Não é nada disso. Se alguém te amaldiçoou, abençoe essa pessoa diante de Deus e diante dos outros. Abençoe essa pessoa no seu coração. Esse é o chamado do Evangelho. É por isso que eu estou dizendo que no Evangelho não importa a discriminação que se sofra, não importa o bullying que se sofra, não importa a lei que seja aprovada ou rejeitada, porque para aquele que vive no Evangelho, aquele que me discriminar receberá de mim a bênção, receberá de mim a palavra de bênção, diante dele, diante dos outros, diante de Deus e diante de mim mesmo, sem discriminação, sem rejeição, sem palavras de maldição, seja ela de que espécie for. Palavra dura essa do Evangelho. E ele diz mais: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Aqui vem uma palavra para nós no caminho da graça. Nós nos sentimos muitas vezes, e eu percebo isso na vida de muitos dos que convivem conosco, muito superiores aos tolos evangélicos. Nós somos muito bons. Nós nos livramos da religiosidade e não suportamos os religiosos. Não, então nós não nos livramos da religiosidade. Nós ficamos apenas escravos da não religiosidade. Viramos religiosos da não religião. Porque a partir do momento em que eu passo a discriminar, a rejeitar, a acusar, a apontar dedo, a me irar, a me irritar com aquele que é diferente de mim, que pensa diferente de mim e que é religioso, que eu o acuso de continuar preso à escravidão da religião, e o faço sem amor, sem misericórdia, sem um coração contrito, respeitando o outro como um irmão, ainda que não tendo o entendimento que eu tenho, eu virei um religioso da não religião. E isso não é evangelho. Evangelho é entender que Jesus, a graça e Deus não reconhece religião, e Ele tem os seus que o amam e a quem Ele ama em qualquer religião. Religião não é empecilho para Deus. Igrejas não são empecilhos para Deus. O mundo evangélico não é empecilho para Deus. Deus não tem problema nenhum com a Igreja Católica. Deus não tem problema nenhum com a Igreja Presbiteriana, Batista, Assembleana, Universal.
igreja do poder de Deus, não tem problema nenhum. Ele desconhece a religião. Ele não olha a religião, ele olha a gente. Ele olha a gente que está sendo ali manipulada por religiosos. E ele tem misericórdia delas. E aí elas vêm com palavras malucas dentro da nossa visão de evangelho. E então a gente fala: dá licença. Dá licença. Porque você ainda não chegou na luz que eu cheguei. Se a tua luz é essa, meu amigo, a tua luz são trevas. Porque luz do evangelho é luz que tem braços abertos para acolher e amar a todos, não importa a luz que receberam, o entendimento que tiveram, não importa o nível intelectual, espiritual, religioso, de que espécie for. É claro que isso não significa você dizer: ok, então eu acolho a todos, abraço a todos e apoio a todas as ideias. Não, eu não estou falando de apoiar ideias, eu estou falando de apoiar pessoas, de amar pessoas. E aí vem um assunto importante para nós aqui. Numa das reuniões, na quarta-feira do grupo da Asa Norte, que se reuniu essa semana do Lago Norte, nós conversamos sobre isso, porque um rapaz falou lá: eu tenho um problema muito sério com o evangelho. Eu bloqueio tudo quanto é evangélico na minha página que vai lá falar bobeira. E ele está bloqueando família, está bloqueando irmãos. Ele já não suporta a reunião familiar por causa da visão evangélica, religiosa, hiperlegalista desse grupo. E eu perguntei: mas você acha mesmo que essa é uma atitude do evangelho? A atitude do evangelho não é você estar lá comendo com eles, abraçando, se alegrando, se divertindo, sem colocar sobre a mesa a pauta da religião, ainda que eles insistam em colocar. Você está querendo vencê-los do argumento? Não dá para você vencê-los do amor? Não dá para você ser perseverante na coerência do amor do evangelho, domingo após domingo, de reunião familiar, de interação familiar, de encontros com aqueles com os quais você conviveu na igreja a qual você pertenceu e que você apoiou, que você serviu, que você fez tudo o que eles faziam, mas agora que você se vê liberto daquelas loucuras religiosas legalistas, você não consegue sequer abraçá-los, meu amigo. Que evangelho foi esse que nós recebemos? Não, você deveria simplesmente viver o evangelho sem palavra alguma, para que eles sejam ganhos pelo teu amor, pela tua aceitação deles, pelo teu acolhimento deles, pela tua alegria em estar com eles, pelo seu prazer em estar sempre com eles, atendendo, aceitando, recebendo, sem disputas, aquilo que eles acreditam. E isso é que vai mudá-los, não você tentar convencê-los pela sua sabedoria de liberto religioso. Agora a questão é: qual de nós vai perseverar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos sendo perseverante na coerência do evangelho, até que eles percebam que você é cheio de amor, independentemente daquilo que eles creem e pensam? E se você fizer assim, chegará o momento em que, vendo a diferença em você, eles vão começar a querer te ouvir. Eles vão começar a dar atenção. Deve existir alguma coisa boa desse cara, porque afinal de contas, passa ano, entra ano, sai ano, ele continua sendo essa pessoa amorosa, carinhosa, servindo a Deus, adorando a Deus, cultuando a Deus, vivendo a palavra. E ele é diferente de nós, mas ele simplesmente é alguém que ama. Nós temos que ouvi-lo. E vão fazer isso de forma natural, até involuntária, porque eles vão ser convencidos por causa do amor, que é o que Paulo fala exatamente nesses versículos seguintes.
Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Olha só, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. De todos. Não importa o mal que faça, você vai fazer o bem para eles. Eles vão te maltratar? Não tem problema, você vai estar lá com eles. Eles vão te odiar, você vai estar com eles mesmo que eles te odeiam. É interessante, né? Um irmão meu falou que preferia ver morto. Isso depois de muito tempo de tentativa de aproximação. E ele falou: você quer saber de uma coisa? Eu preferia você morto. Ele hoje é um dos meus mais próximos amigos e irmãos. Porque a minha atitude com ele foi: ok, tudo bem. Você gostaria de me dizer qual é a razão de você me preferir morto? E eu deixei que ele falasse à vontade as razões pelas quais ele me preferia ver morto. E eu falei: eu posso dizer a você por que eu quero você e eu muito vivos? A pergunta é: quanto tempo você aguenta as pessoas querendo você morto? Quanto tempo você aguenta as pessoas saindo do ambiente em que você chega? Quanto tempo você aguenta? Em silêncio, sem retribuir o mal com o mal, virando a outra face, dia após dia, semana após semana. Quanto tempo você aguenta? Porque se você aguentar, tudo vai ser transformado. E o interessante é que se você aguenta, não será esforço nenhum para você. Aquilo virará uma coisa mais normal e natural. Aquilo que para os outros parecerá um esforço hercúleo, será uma coisa tão simples como viver e respirar. Não retribua o mal com o mal. Faça o correto aos olhos de todos, sempre, todo dia. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível. Você já fez o possível? Não, a maioria de nós não fez o possível. A gente fez mais ou menos, um pouquinho só. Aliás, não está nem aguentando a fazer mais. Você fez o possível? Fiz, eu já fui lá umas 3 vezes. Não, cara, é para ir 3.000 vezes. Você foi 3 e está achando que fez o possível? Eu já tentei de tudo mesmo. Quantos anos faz que você está tentando? Já tem um ano inteirinho que eu estou tentando. Não, meu amigo, são 10 anos inteirinhos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Aí você fala assim: opa, legal, então agora eu vou pedir a vingança de Deus. Não, o espírito não é esse, é para você deixar com Deus. Deixa ele se vira, ele cuida disso. Não é para você dizer: Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo o que ele está fazendo, o Senhor vai retribuir ou não vai retribuir? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor falou, eu estou deixando a retribuição com o Senhor, por favor. A ira é do Senhor, está escrito, a vingança é do Senhor, o Senhor retribuirá. Dá para o Senhor me dizer quando é que o Senhor vai retribuir? Lembrem-se de Abacuque: em silêncio eu devo aguardar o dia em que Deus fará justiça. Em silêncio eu devo aguardar. Não cabe a você e a mim tentarmos e ditarmos para Deus o que Ele deve fazer e quando Ele deve fazer. Quanto a nós, façamos o possível para viver em paz com todos os homens. Façamos o que é correto aos olhos de todos. O resto a gente esquece e descansa. Vira as costas e continua a vida. Você teve um prejuízo? Não tem problema, deixa na mão de Deus. Siga a tua vida.
porque você não precisa levar dois problemas: o prejuízo e a angústia dele, a perda de sono dele. Meu Deus do céu, quando é que nós vamos aprender que tudo isso é só coisa dessa terra, e que isso fica por aqui, que isso acaba por aqui, e que ninguém deveria perder a paz por nada que tenha perdido nessa vida? Se a gente seguir o Evangelho de Jesus conforme Ele está nos ensinando, é isso que vai acontecer. Você vai ganhar noites de sono tranquila, mesmo que você tenha sido assaltado naquele dia, perdido tudo naquele dia, perdido emprego, perdido dinheiro, mesmo que tenham falado a pior coisa a seu respeito, que não seja verdadeiro, você não vai perder a paz, porque está perdendo a reputação. Mas isso é muito, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Você amontoará brasas vivas em suas cabeças. Eu já vi isso acontecer várias vezes. A brasa na cabeça das pessoas, e elas incomodadas com aquela brasa, elas precisam começar a perceber, elas vão começar a olhar, elas vão começar a buscar a razão daquilo. Tem que haver alguma razão para que Ele continue nos fazendo bem quando a gente faz mal. Tem que haver alguma razão para que Ele não sofra tudo que a gente faz contra Ele. A gente pratica bullying, a gente discrimina, a gente faz violência moral, emocional, a gente faz de tudo aquilo para chateá-lo, e Ele não se chateia. E Ele continua acolhendo, Ele continua abraçando, Ele continua alegre, Ele continua agindo normalmente. Ele não usa nada disso contra nós, Ele não fala mal de nós. Alguma coisa está acontecendo, e eu tenho que entender o que é que está acontecendo, porque a minha vida não é tão pacífica e gostosa e alegre e feliz como a dele. Você amontoará brasa viva na cabeça dele. Não vença, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Muito bem. Como praticar isso aqui? Quem é aqui que tem capacidade para praticar isso? Quem aqui tem força própria para praticar isso? Então, só existe um caminho para praticar isso. Um só. Que é o caminho da porta fechada do quarto de joelho no chão. Não tem outro caminho. É o caminho de conversar com aquele que disse para nós praticarmos essas coisas. É o caminho de você começar a olhar para a sua própria vida e perceber nela quais são as discriminações, as rejeições, os ataques, os prejuízos, seja o que espécie for, que outros têm infligido a você, e em oração pedir a bênção de Deus sobre cada uma dessas pessoas nominalmente e diariamente. Nominalmente e diariamente. E deixar de ser hipócrita diante de Deus e dizer claramente: eu estou com raiva, eu estou louco para matar, para destruir, para torcer o pescoço, para fazer essa pessoa enxergar a verdade. Mas Jesus, foi o Senhor que disse para eu virar a outra face. Eu vou lhe dizer uma coisa: isso é difícil para chuchu. Dá para o Senhor me ajudar a virar a outra face? Meu Deus do céu, que intimidade é essa que você tem com Jesus, que você o trata como um distante, um Deus soberano, gigante, extraordinariamente grande, superior, que você
não sabe se quer falar com Ele na honestidade da podridão que está no teu coração, da dificuldade que você tem para viver isso. Fale com Ele, peça a Ele isso, e peça isso tantas vezes até que você seja dominado por este Espírito. Peça isso até que você consiga a libertação dessa dor que te ataca toda vez que você sofre alguma coisa que vem fora de você. Peça isso até que você consiga dormir em paz. Peça isso até que você consiga reagir ao outro que fala contra o que você pensa e reagir com tranquilidade, com respeito. Aliás, eu acho que está bem na hora da gente fazer isso nessa disputa política maluca que existe nesse país. De usar palavras dóceis com aqueles que são nossos semelhantes, que discordam da gente. Porque vez por outra, eu e você não somos dóceis nem um pouco com aqueles que pensam diferente. Aqueles que nós de fato gostaríamos de atacar, que são ideias e estados e governos, que são seres impessoais, nós acabamos atacando pessoas semelhantes a nós, irmãos nossos, parentes nossos, amigos nossos, porque nós não queremos virar a outra face, porque nós não queremos ser dóceis, porque nós achamos que temos que ser duros, que temos que atacar, que temos que chamar de tolos, de burros, de sem noção, de desconhecedores da verdade. Meu Deus do céu, cada um pensa que tem a verdade. Então, por que a gente não faz de tudo para viver em paz com todo mundo? Ainda que isso signifique abrir mão do meu direito de ter razão. Abrir mão do direito de ter razão, sem ter que virar um bobo que não tem opinião. Tem-se e temos que ter nossas opiniões formadas sobre tudo. Como dizer? Pois é, deixa ele lá, né? Temos que ter nossas opiniões formadas sim, mas jamais ofendermos ou perdermos a paz porque fomos ofendidos. Por favor, meu irmão, vamos orar essa semana, jejuar se preciso for, pedindo a Deus que nos dê a graça de sermos pessoas que viram a outra face, pedindo a Deus a graça de sermos pessoas que não sofrem quando são atacados. Pelo contrário, ao serem atacados, é uma oportunidade de abençoar aqueles que atacam. E você segue a vida e dorme em paz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé? Senhor Jesus, o Senhor que falou para nós virarmos a outra face, mas isso nunca é fácil para nós. Foi o Senhor quem disse para nós não resistirmos àquele que faz perversidades contra nós. Foi o Senhor quem disse para nós abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam, mas isso é algo tão distante de nós, tão impraticável por nós, que a única coisa que nós temos a pedir ao Senhor é que o Senhor nos dê do teu Espírito, para que Ele nos prepare para que pratiquemos isto, e para que nós possamos, enfim,
desfrutar da paz que excede a todo entendimento, desfrutarmos da alegria de podermos acolher, abraçar, receber a todos indistintamente, não discriminarmos a ninguém, não violentarmos ninguém com palavras, nem mesmo com atitudes. Quantas vezes, Senhor, eu errei assim, atacando com palavras, e eu sou mestre em atacar com palavras. Ajuda-me a ter palavras de bondade, de amor, de perdão, de reconciliação, de acolhimento, palavras dóceis que apontam o erro sem deixar de considerar que eu mesmo os pratico, e que aponta o erro apenas com a graça, o óleo do amor, para ajudar, para caminhar com aquele que erra, para tentar no caminho do amor ajudá-lo com sinceridade de coração, e não com a arrogância daquele que pensa ser melhor, daquele que pensa saber mais. Livra-me, ó Deus, do orgulho, da presunção de ser melhor do que o outro, de entender mais do que o outro. Livra-me, ó Deus, da maldição de não conseguir dormir porque a minha reputação está sendo atacada por outros. Dá-me casca grossa, uma casca grossa de amor, impenetrável pela maldade do outro contra mim, para que eu esteja revestido de poder, o poder do amor, para que tudo aquilo que façam contra mim não seja sequer sentido, mas que eu possa viver sempre olhando para aqueles que atacam com a disposição de dizer: fique à vontade para continuar. Em que eu posso ser útil a você? Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a mim a fazer assim. Ajuda-me a enxergar o outro. Ó Pai, para os meus irmãos que estão aqui essa noite, e aqueles que ouvem pela internet, eu peço ao Senhor que ajude a cada um a perceber aqueles a quem discriminam, aqueles a quem eles próprios fazem mal, aqueles a quem eles odeiam, aqueles contra quem eles estão magoados, aqueles contra quem eles gostariam de atacar por estarem prejudicando-os. Permita, ó Deus, que ao enxergarem estas pessoas, o Teu Espírito os encha de perdão, de amor, de graça, para que possam olhá-los com gratidão do coração pela libertação do perdão, e que possam ter a tranquilidade de encontrar, de abraçar, e sem palavras, mas em ações diárias, possam demonstrar que o perdão já foi dado e que a alegria da presença é sincera e verdadeira, e que eles façam isso anos a fio, para que os outros percebam que há graça e amor sendo doados e sejam atraídos a eles. É em Teu nome, Jesus, que eu te peço isso por mim e por meus irmãos, para que sejamos pessoas novas todo dia, para que o mundo veja e creia que nós somos Teus discípulos e sejam atraídos a Ti. Amém. Amém. Vamos cantar? Qual mais? Começar em mim, começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que
dia onde o